Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Reza a Lenda. Você já conhece a história do saneamento básico? Mas afinal, o que é saneamento básico? Saneamento básico é o conjunto de serviços fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico de uma região, tais como abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais. Na antiguidade, o homem aprendeu que a água suja e o acúmulo de lixo disseminam doenças. Assim, era preciso desenvolver algumas técnicas para obter água limpa e livrar-se dos resíduos. Foi assim que se deu início à ideia de saneamento básico. Sanear é uma palavra que vem do latim e significa tornar saudável, higienizar, limpar. No século V d.C., o homem desenvolveu algumas técnicas importantes como irrigação, construção de diques e canalizações superficiais e subterrâneas. Com isso, também surgiram as medidas sanitárias. As primeiras galerias de esgoto da história foram construídas antes de Cristo, na Babilônia. O Império Romano também desenvolveu em 312 a.C. um sistema de abastecimento, o Aqueduto Aqua Appia, com aproximadamente 17 quilômetros de extensão. Eles foram a primeira grande civilização que tratou o saneamento de fato. O Império Romano ruiu no início da Idade Média. Com isso, as novas regiões foram surgindo, tais como Germânia, Bretanha, Espanha, Portugal, e firmaram-se como organizações socioeconômicas no sistema feudal. Nesse período, o consumo da população da Europa era apenas de 1 litro de água por pessoa por dia. Com a queda de Roma, o conhecimento ficou arquivado em mosteiros religiosos. Só foi revelado algo sobre saneamento em 1425. Nesse período, a responsabilidade de gerenciar a água deixou de ser do governo e passou a ser coletivamente dos cidadãos, o que causou a proliferação em massa de doenças como cólera, lepra e tifo em um período de grandes epidemias. Em Paris, no século XV, a distribuição de água era controlada por canalizações sob a vigilância do município. Na Inglaterra, os resíduos industriais foram incluídos na Lei Britânica de Controle da Poluição das Águas. O desenvolvimento de grandes centros industriais provocou o início de um processo de migração das zonas rurais. Esses trabalhadores passaram a viver em péssimas condições de habitação e trabalho, fazendo os índices de mortalidade e doenças aumentarem significativamente. Como consequência, a cólera devastou a vida de cerca de 180 mil pessoas na Europa. A visão higienista tornou-se dominante no final do século XIX. Na França, implantou-se a medicina urbana, cujo objetivo é planejar os espaços das cidades, disciplinando a localização de cemitérios e hospitais, arejando as ruas e as construções públicas. No Brasil, o primeiro registro de saneamento ocorreu em 1561, quando o fundador Estácio de Sá mandou escavar o primeiro poço para abastecer a cidade do Rio de Janeiro. O Brasil, então, entra no mapa do saneamento em 1620. Nesse período, iniciaram as obras do aqueduto do Rio Carioca para abastecimento do Rio de Janeiro. De acordo com o Censo Demográfico IBGE de 2022, a rede de esgoto alcança cerca de 62% da população atualmente. Porém, apenas 52% desse esgoto coletado é tratado, ou seja, 48% do esgoto gerado pela população brasileira é lançado sem tratamento na natureza. Entre os serviços que compõem o saneamento básico, a coleta de esgoto é o mais difícil, dizem os especialistas, pois demanda uma estrutura mais cara do que os demais.
Atualmente, no mundo, cerca de 270 mil crianças morrem durante o primeiro mês de vida devido a condições como prematuridade, que poderia ser evitada por meio do acesso à água potável, saneamento e instalações de saúde. Ainda há cerca de 2,4 bilhões de pessoas no mundo sem saneamento adequado. Os dados mostram que o mundo tem sim avançado quando o assunto é saneamento, mas ainda há muito por fazer, pois, como sabemos, o saneamento é básico. E aí, já conhecia essa história? Conta pra gente aí nos comentários. Se curtiu, deixa o seu joinha e compartilha com os amigos. E não esquece de se inscrever no canal para ficar por dentro da história das coisas que a gente vai trazer aqui para vocês. Até a próxima, pessoal! Tchau!